Fala, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Que Deus esteja abençoando a todos, espero que esteja bem na sua casa, na sua família, no seu emprego, no seu negócio, em nome de Jesus. Hoje estive meditando muito em Romanos capítulo 12, verso de número 2, onde Paulo, escrevendo aos Romanos, diz para nós: não vos conformeis com este século, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Pensei muito nesse texto, primeiramente pelo que Paulo diz no verso de número 1 da palavra do Senhor, né? Onde ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeiramente por causa desse verso, onde Paulo fala sobre o nosso corpo, que é o nosso culto racional apresentado, um sacrifício apresentado a Deus. Então, fala-se muito de sacrifício, prega-se muito sobre sacrificar no intuito de agradar a Deus. E Paulo diz para nós que o maior sacrifício, ou que o nosso culto racional, é a nossa entrega, é a entrega do nosso corpo apresentado a Deus como um sacrifício. Então ele vai dizer no verso 2, ele vai falar sobre a nossa vida e sobre aquilo que nós podemos experimentar. E no verso 2 eu gosto que ele fala sobre a vontade de Deus. Paulo fala sobre o experimentar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Paulo fala algumas coisas interessantes. Primeiro, Paulo diz como é a vontade de Deus. Ele diz que a vontade de Deus é boa. Ou seja, entendemos e temos a segurança e a tranquilidade de que aquilo que Deus planeja, aquilo que Deus arquiteta, aquilo que Deus traça e aquilo que Deus coloca diante de nós é bom. Ele fala que a vontade dele é boa. Segundo, como é a vontade de Deus? Agradável. Paulo fala que a vontade de Deus é agradável. E quando a gente fala que a vontade de Deus é agradável, às vezes a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a respeito dos momentos e das circunstâncias que nós estamos vivendo. E pensamos logicamente nos momentos ruins, nas dificuldades. Então, quando Paulo fala que a vontade de Deus é agradável, ele não está querendo dizer que a vontade de Deus, por ser agradável, ela será fácil ou ela será uma moleza. Ela é agradável porque ela nos amadurece, ela é agradável porque ela nos transforma. Ela é agradável porque ela nos aproxima de Deus, ela é agradável porque ela produz em nós algo que nos transforma, algo que nos muda. Nem sempre aquilo que é agradável é bom. Ou, por exemplo, uma vacina, por exemplo, né, é agradável, mas é agulhada. A agulhada não é boa, né? A agulhada, muitos não gostam de tomar a agulhada. Mas o efeito da agulhada, o que a agulhada proporciona, é agradável. Porque o que é agradável transforma a nossa vida, muda-nos, nos faz pessoas melhores, nos faz pessoas diferentes. Então, Paulo fala para nós que a vontade de Deus ela é boa, né? Ela é boa porque ela nos muda, porque ela nos transforma. Ela é agradável, mesmo que às vezes ela gere dor.
ou gera incômodo, ela é agradável. E terceiro, Paulo fala que ela é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque a ação dela em nós é completa. Há um ditado que diz que Deus não faz nada pela metade. E realmente, Deus não faz nada pela metade. O que Deus faz é perfeito. Muito perfeito. Extremamente perfeito. Extraordinariamente perfeito. O agir de Deus é perfeito. Totalmente e esplendidamente perfeito. Então a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então Paulo diz umas coisas. Primeiro ele diz, ele fala sobre como é a vontade de Deus. Segundo, ele vai falar sobre a nossa reação diante dessa vontade. Então ele diz, não vos conformeis com este século. Ele vai falar da nossa reação. Então, experimentar a vontade de Deus passa primeiramente pelo não conformismo. E às vezes esse é o nosso grande dilema. Esse é o nosso maior problema. Conformismo. Nos conformar com o mundo, nos conformar com o que é imposto, nos conformar com o que é proposto. A igreja de Deus perdeu, a igreja evangélica em si perdeu a essência e perdeu a capacidade de não se conformar. Às vezes você pensa, pastor, esse não conformismo fala do momento que nós estamos vivendo. A igreja se conformou com a ordenança e com o pronunciamento do governo com respeito a fechar as igrejas. Não, não é isso. Às vezes você pode pensar que o momento que a igreja está vivendo é perseguição. Não, não é perseguição. A perseguição ela constitui quando algo é destinado para represar a igreja, né, ou para suprimir a igreja sem nenhum motivo, sem nenhuma reação, né? Hoje os cristãos estão sofrendo pelo fato de não poder terem seus cultos públicos. Sim, estamos sofrendo, estamos tristes pelos fatos de não termos os nossos cultos públicos. Não somos só nós. Não é só as igrejas que estão fechadas. Nós temos também muitos estabelecimentos que estão com seu funcionamento restringido e estão com o seu movimento também está restringido. Então não é só nós. Né? É o posto de saúde, são os comércios que precisam controlar a entrada dos seus clientes e demais estabelecimentos, e por aí vai. Então não é o X da questão, não é isso. Então o conformismo hoje não é você lutar contra a falta de culto e o isolamento, né? E graças a Deus que domingo nós teremos culto, voltaremos a ter os nossos cultos. Então isso é bênção, glória a Deus por isso. Chegou nossa hora de voltar às nossas atividades nas nossas igrejas, de nos reunirmos entre irmãos e adorarmos a Deus, né? Então não parte desse princípio. Eu acredito quando eu leio esse texto, eu entendo muito do que Paulo fala sobre um não conformismo com a sua própria pessoa, com o seu próprio estilo de vida, com aquilo que você é. E eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios. Olhar para dentro de nós, enxergar em nós o mal que reside, porque Romanos 8 vai dizer que o mal habita em nós, e não nos conformar com aquilo que nós somos, e voltar o nosso coração, a nossa vida para Deus, e buscarmos em Deus uma transformação e uma mudança de vida. Não conformar com este século. Eu entendo que o não conformar com este século fala também sobre o não conformar com a geração que você faz parte, com, às vezes, o evangelho defasado que tem sido pregado em nossos tempos, um evangelho antibíblico, um evangélico fora da palavra, um evangelho sem Cristo. Eu entendo que Paulo está falando sobre o não conformar com este século, trata exatamente
um pouco disso tudo que eu estou falando com você. Não se conformar. Essa palavra tem falado muito comigo. E queria muito que essa palavra também falasse com você. Eu queria perguntar para você, você está feliz? Você está se sentindo bem com Deus? Com o evangelho que você vive hoje? Com a maneira com que você conduz e com a maneira com que você leva o evangelho? Está fazendo bem? Está te santificando? Porque o cristão, a coisa que o cristão mais deve preocupar não é com a sua felicidade, mas o cristão deve preocupar primeiramente com a sua santidade. Com a vida que a gente leva diante de Deus. Se ela realmente está nos mudando, se ela realmente está nos transformando. Então Paulo diz que quando você é inconformado, você é transformado pela renovação da sua mente. Paulo diz da nossa mente. E quando nós somos inconformados, nós somos transformados. E quando somos transformados, nós experimentamos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Entende que não é um ato, mas é um processo. Um processo que te muda, um processo que te molda, um processo que te transforma, um processo que constitui o caráter e a personalidade de Deus na sua vida e na minha vida. Queria deixar essa palavra para nós, queria deixar esse verso para sua meditação, porque ele tem falado muito comigo nesses últimos dias. E especialmente hoje. O dia inteiro com esse verso na cabeça. Trabalhando em casa, resolvendo as minhas coisas. E Deus falando comigo. Transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Eu tenho orado a Deus nesses últimos dias e perguntado a Deus, eu tenho experimentado a tua vontade? O que eu vivo hoje é a vontade do Senhor para mim? O Senhor planejou e o Senhor arquitetou isso para mim? Esse é o desejo do Senhor para mim. Eu queria que você orasse e perguntasse para Deus nesse momento. Essa é a tua vontade para mim, Pai? Isso é o que o Senhor planejou para mim. Que Deus abençoe você. Ore, peça a direção de Deus e que o Espírito Santo conduza você a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Fique na paz. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Lembrando que domingo nós voltamos com os nossos cultos e pode ser que tenhamos 2 cultos. Tenhamos um culto pela manhã e um outro culto à noite, tá? Então, estou esperando ainda alguns posicionamentos, mas de acordo com o nosso decreto municipal, nós retornaremos às nossas atividades no domingo, tá? Deus abençoe, até mais.